Ah, Jesus existiu, não existiu? Pô, pelo amor de Deus, isso é uma questão tão boba. O cara dividiu a história, aí o cara fala assim, não, a história foi dividida 4 anos antes de Jesus. Mas claro, como que alguém admitiria que o menino que nasceu numa vacaria, no lugar onde o boi come, nascido de uma vila de Nazaré, um lugar maldito para aquela geração, um lugar pobre, tanto que você vê alguma coisa boa de Nazaré, está escrito na Bíblia. Jesus nasceu no pior lugar, na pior cidade, na pior... onde nasce criança, como é o nome? Maternidade. E filho de quem? Do seu Zé e da Dona Maria. Ô, seu Zé! Ô, Dona Maria! Você acha que alguém, no momento atual, vai dizer... Nós vamos dividir a história. O moleque nasceu lá na vacaria, lá onde o boi come, filho do seu Zé e da Dona Maria. Divide a história aí. Não. Claro que, logo em seguida, a figura de Jesus de Nazaré, ela foi sendo percebida não só pelos da fé, mas pelos da história. Não é antes de Buda e depois de Buda. Respeitamos a fé de todos, cara. Não é antes de Confúcio e depois de Confúcio. Não é antes disso e daquilo. É antes e depois de Jesus de Nazaré. Esse Jesus é Deus mergulhado na história humana. Já falei sobre isso. Deus mergulhou na história humana e fez isso através de Jesus. E os seus feitos estão aí. Seus ensinamentos até hoje autenticados pelos mais renomados pensadores. Leia o Evangelho e você vai ver que a psicanálise se rende ao Evangelho, a psicologia se rende ao Evangelho. Basta ler sem preconceito. Basta ler com humildade. Jesus entra na vida de Saulo, o sábio. O que estava cego, mas tinha certeza de que via. E quando o Evangelho entra, irmãos, o Evangelho entra fazendo algumas revelações primordiais para a existência de Paulo e para qualquer um de nós. É impossível um sujeito dizer-se evangélico, ou seja, alguém em cuja vida o Evangelho entrou e esse alguém continuar sendo o mesmo. Por isso eu digo, quando você vê esses evangélicos, que são maioria hoje, vociferantes de Instagram, vociferantes de YouTube, vociferantes de cultos, entra aqui no culto para perturbar. Esses evangélicos que vocês veem, eles não são evangélicos. Você nunca veria Jesus entrando no Instagram para xingar alguém. Você nunca veria Jesus entrando no YouTube, num culto prestado a quem quer que seja, para acabar com... Você nunca veria Jesus usando a boca de um pastor dizendo, eu vou orar sim, mas para o Paulo Gustavo morrer. Vocês viram essa semana? O pastor dizendo, eu vou orar para o Paulo Gustavo morrer. Você nunca veria Jesus celebrando a morte de alguém. Você nunca veria Jesus celebrando o fato de alguém estar indo para o inferno. Você nunca veria Jesus acabando com a festa de ninguém. Mas hoje é regra. Os mais vociferantes, os mais odiosos, os mais perversos e os que menos admitem tal perversidade e cegueira são os evangélicos. Mas estes, acredite você que não é evangélico nos ouve, são evangélicos porque se dizem membros da religião evangélica, mas não quer dizer que eles foram invadidos pelo evangelho de Jesus, ou mais ainda, pelo Jesus do evangelho, como Paulo foi, porque quando nós somos invadidos pelo Jesus do evangelho, esse Jesus do evangelho com o seu evangelho, traz para nós algumas revelações que não tem como a gente permanecer o mesmo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. O que o Evangelho revelou para Paulo? O que Jesus do Evangelho revelou para Paulo? O que o Evangelho revela? Primeiro, revela a nossa cegueira e a nossa incapacidade de admiti-la. Primeira coisa que fez com Paulo. Você está cego, Paulo.
Não, eu estou com a autoridade do sumo sacerdote, eu sou representante da lei, eu estou perseguindo em nome do judaísmo, eu estou... Não. O fato de você estar legal não significa dizer que você esteja com razão. Você é um cavalo da sua religião. Você é uma arma utilizada pela instituição que te cegou para matar. Você é uma bucha, Paulo. Você só está matando gente, Paulo, porque você está cego. Porque se você enxergasse, se você tivesse competência, maturidade, humildade para atravessar a rua, você não matava ninguém. Porque o Jesus do Evangelho não mata, ressuscita. Ele veio para que nós tivéssemos vida e não para que nós arrancássemos a vida. Então o Evangelho entra na vida de Paulo, Jesus do Evangelho, e o revela o quanto ele estava cego e quanto ele era incompetente para admitir essa cegueira. Esse tipo de cegueira é aquele tipo de cegueira que nos faz enxergar cegueira só nos olhos alheios. Cegos são vocês que não reconhecem a minha religião. Cegos são vocês que não veem que Moisés é o nosso pai, que Abraão é o nosso rei, que Davi é o nosso rei. Quem vocês pensam que são para trazer essa doutrina nova? Nós somos o povo de Jesus de Nazaré. Nós somos o povo que segue o Messias que a sua religião esperava e que vocês não conseguiram ver e reconhecer. Não, vocês estão cegos. Pois é, cego é o outro. Essa cegueira, irmão, que nos faz ver cegueira só no outro, é como inveja. A inveja é um pecado que ninguém confessa. Eu nunca vi ninguém confessando, eu sou invejoso. É um pecado que os locais de confissões não conhecem. Eu roubei, eu adulterei, eu matei, mas eu sou invejoso. Ninguém reconhece isso. Embora eles estejam aí espalhados pelo mundo. Gente que sofre com a sua felicidade, gente que sofre com a tua fama, gente que sofre com o teu sucesso, gente que sofre com a tua beleza, gente que sofre com o teu casamento feliz, gente que sofre com o teu cabelo, gente que sofre com você existir. Gente que te critica e você diz, meu Deus do céu, cara, o que esse cara não mira, né? Inveja. E você pode perceber que você nunca verá alguém superior a você criticando você. Geralmente quem te critica está embaixo de você. Inveja. Há muita gente invejosa. Eu não. A cegueira é a mesma coisa. Paulo estava cego de ódio pelos cristãos. Paulo estava cego de ódio por Jesus. O ódio de Paulo virou combustível para a vida dele. A gente vê isso aí no versículo 1 do capítulo 9. Saulo, porém, olha só, irmão, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Respirando, ele respirava isso. Eu quero matar essa gente, eu quero estipar essa gente pensa diferente de mim, essa gente crê diferente de mim, essa gente se veste diferente de mim, essa gente adora diferente de mim, clama a um Deus diferente do meu, eu quero matar essa gente. Ou seja, Paulo, essa gente virou teu combustível. Você está cego, Paulo, você está doente. Aí eu fico pensando, né? Pensa comigo. De onde vinha esse ódio em Paulo, irmão? O que Jesus te fez, cara? Que mal os apóstolos te fizeram pessoalmente, Paulo? De onde vem isso? Eu vou continuar, mas abro aqui um parentezinho. Você que está aí me ouvindo hoje, cheio de ódio, seja da direita, da esquerda, do raio que o parta, cada um de nós sabe o índice de ódio que a gente carrega dentro. E a gente vê esses ódios vazando pelos iPads e celulares e computadores da vida. Como eu digo aqui repetidas vezes, pedra voando para todos os lados. Competição, ódio. Se você vê uma
uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Que nojo, que vergonha, cara. Se você vê uma sessão do Supremo Tribunal Federal, nojo, vergonha. Se você vê comentários dos temas que estão em evidência na rede, ódio, 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 ódio. O ódio, ele é quase palpável hoje. Você que tem ódio por ele, por Bolsonaro, ódio por Lula, ódio pela direita, ódio pela esquerda, ódio. De onde vem esse ódio? O que o objeto que você odeia te fez particularmente? Não, porque tem acabado com o Brasil. Você se importa mesmo com o Brasil? Você avança sinal? Estaciona onde não deve? Teus imóveis, teu carro estão todos documentados? Se a gente for cumprir a lei cabalmente, tem alguma coisa que te pega? Já tirou uma caneta do lugar? Já sonegou imposto? Não. Já desobedeceu pai e mãe? Já deixou de ser grato a alguém que te serviu? Já deixou de dar honra a quem é digno de honra? Você contribui para o declínio do teu país e do planeta. É como diria a Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa de Calcutá. Você quer fazer alguma coisa pelo mundo? Vai para casa e cuida bem da tua família. Você é bom pai? Boa mãe? Você é filho em quem teus pais se regozijam? Você é perfeito? Não, então você não ama tanto o Brasil assim não. É personagem. De onde vem esse ódio? O ódio para Saulo era lógico. Essa gente herege. Mas na realidade, ele descobriu na estrada de Damasco que o seu ódio não tinha sentido. De onde vem esse ódio? Vem da influência do meio no qual ele foi criado e da realidade que o circunda. Ele era massa de manobra da sua religião. Ele era massa de manobra da sua fé. Ele era um produto do meio. Ele era um ser inconsciente na inconsciência coletiva. Ele não vivia, o que eu já citei aqui, Jung, individuação. Ou seja, eu estou no meio de vocês, mas eu tenho consciência própria. Eu tenho maturidade e competência para discordar de vocês todos. Não, Paulo se anula, se dilui na realidade preconceituosa, apegada ao poder e ataca o seu próximo. E faz isso com absoluta certeza, estava cego. Aí eu digo para você, anota o que eu vou lhe dizer, o pior cego não é aquele que não vê. O pior cego para mim é aquele que vê através dos olhos dos outros. O pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer ver. Não, para mim o pior cego não é aquele que não quer ver. Há um cego pior do que esse, que não quer ver. É aquele cego que enxerga com os olhos dos outros. Paulo estava enxergando os cristãos, a fé cristã, o Cristo de Deus com os olhos da sua religião, com os olhos da sua comunidade, com os olhos do seu farisaísmo. E aí a pergunta que eu faço para você, irmão, com os olhos de quem você esconde, você enxerga hoje? Hoje estamos vivendo um tempo chamado de pós-verdade, não é verdade? Eu chamo de auto-verdade. Mas, independente de como você chama, se é pós-verdade ou se você chama de auto-verdade, o que é verdadeiro é o seguinte, é que a verdade não interessa mais. A verdade já foi
algo de valor para os homens. Mas hoje ela não interessa mais, a não ser que ela esteja afirmando o que eu penso. Paulo, você está errado. Não. A verdade é... Não quero saber da verdade. O que é verdade? A verdade está com outro. Não pode estar com outro, não é verdade. Verdade só serve se autenticar o que eu penso. Verdade só serve se autenticar a minha ideologia. Não há verdade do outro lado da rua. Não há verdade naquele que pensa diferente de mim. Não há verdade naquele que discorda de mim. Por quê? Porque eu decidi que não. Auto-verdade. Paulo é gente boa, para mim é safado, acabou. Paulo é santa, não, para mim não presta, acabou. Mas não é verdade, não interessa. Se a verdade está lá, eu opto pela mentira e construo a minha verdade. É assim que a gente vive hoje. Essa para mim é a pior cegueira. Por quê? Porque ela é opcional. E ela é desonesta. Felizmente, essa é a cultura do tempo presente. O tempo da auto-verdade. Aí me mandaram um zapzinho essa semana com esse diálogo aqui, ó. Eu achei que exemplificaria muito bem como as pessoas eram antigamente e como as pessoas são agora. Vamos ver se o painel consegue botar lá aquele flyerzinho que eu mandei. Acho que representa bem. Olha só, as pessoas antigamente. Eu gosto de maçã. Legal. Eu gosto de pera. Que bom, acabou. Agora vê o diálogo hoje. Eu gosto de maçã. Algum preconceito contra a pera? Não, nenhum. Eu só prefiro maçã. Então você odeia pera? Não, eu não disse isso. Maldito odiador de pera. Não, eu não odeio pera. Odeio assim. Você me dá nojo? Perofóbico. É assim ou não é? Não, eu não odeio maçã. Odeia. Você odeia maçã sim? Não odeio, não. Não, você é perofóbico. Não sou, não. É sim. Pronto, virou. Acabou. Por causa da auto-verdade. Lá no fundo, eu sei que esse diálogo do tempo presente não é verdadeiro. Lá no fundo eu sei. Lá no fundo eu sei que aquele que eu ataco não quis dizer isso que eu estou dizendo que ele disse. Como eu publiquei lá atrás. Um fala, dois ouvem. E ouvem duas coisas completamente diferentes. Por quê? Porque não ouvem com os ouvidos. Ouvem com o sentimento que nutrem sobre aquele que falam. O que você sente por esse camarada que disse que não gosta de maçã? Eu não vou com a cara dele. Então, ele está dizendo que odeia pera. Não disse não, cara. Não, ele disse sim, ele é perofóbico. Hoje você não pode discordar de nada. Se você discorda, você é fóbico daquilo. É preconceituoso. Não. Preconceito é um conceito antes do conhecimento da causa. Mas se você analisa a causa e discorda dela, você não é um preconceituoso. Você é alguém que discorda de tal conceito. E você hoje não pode mais discordar de conceito porque você é preconceituoso. É uma insanidade sociológica. Vivemos um tempo de cegueira, onde todos estão convencidos, como Paulo, de que vê. Essa é a pior cegueira, porque ela é opcional. Bom, se assim é, irmão, vivemos a cultura onde a verdade é um objeto descartável, porque o que conta é a auto-verdade. Sendo assim, o que acontece? A verdadeira verdade quase que se impossibilita. Não, eu não sou perofóbico, eu só gosto mais de maçã. Não, então você odeia pera. Não odeio. Odeia. Pronto, acabou, eu vou embora. Ô Vinícius, odeia pera, hein? Ô Joel, odeia pera, esse cara é um perofóbico. Ô Wanda, perofóbico, viu? Pronto, acabou. Como eles também vivem de auto-verdade, o que eles sentem pelo perofóbico? Ódio. Então eles vão espalhar que o cara é perofóbico. Não, ele só gosta de maçã.